Então, a nossa reflexão sobre a vida profissional. Nós estamos meditando em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu convido todos a lerem juntos comigo esse texto da palavra do nosso Santo Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A nossa jornada de consagração, nós começamos falando sobre a necessidade da consagração de nossas vidas a Deus. Falei aos irmãos naquele primeiro sermão que os avivamentos acontecem quando existe dedicação, quando o povo de Deus começa a buscar a Deus de uma maneira mais efetiva. Nós começamos a experimentar esse mover do Senhor sobre nossas vidas. Na segunda mensagem nós falamos sobre quão importante é para as nossas vidas compreendermos essa consagração, o como se consagrar, o desafio dessa consagração. Domingo passado nós vimos a consagração de nossas famílias, como fazermos com que as nossas famílias de fato experimentem esse tempo de consagração. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a questão da vida profissional, porque eu tenho visto, queridos irmãos, a palavra que nós vamos, o texto que nós vamos meditar está em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Convido os irmãos a lerem junto comigo novamente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Nós estamos vendo, queridos irmãos, que existem algumas dificuldades de entendimento sobre a vida cristã para muitos cristãos. Eu vejo alguns cristãos que têm se sentido frustrados na sua vida profissional. E não é para acontecer isso com nenhum cristão. Se isso acontece é porque existe uma heresia que se entrou no meio evangélico, que é a famigerada dicotomia, dizendo que existe então uma vida espiritual e uma vida da igreja. Então eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um empresário, e o empresário soltou a seguinte pérola: pastor, igreja é igreja, negócio é negócio. Eu falei para ele: então eu não posso conversar com você, porque para mim existe um único Deus. Existe uma única vida para se viver, e essa vida é para se viver para o reino de Deus, para a vontade de Deus. Quando você cria uma barreira de separação para você, igreja é uma coisa e trabalho é outra coisa, você deixa de receber bênçãos maravilhosas do Senhor, porque a palavra de Deus é fonte de orientação para quem quer prosperar. Você acha que Abraão, ele tinha essa dicotomia? E a palavra de Deus fala que Abraão prosperou muito em sua vida. Você acha que Jacó, ele tinha essa dicotomia na vida dele? E a Bíblia fala que Jacó prosperou muito em sua vida. Você acha que José tinha essa dicotomia na vida dele? E a Bíblia fala que José ocupou a maior posição de influência dentro do império do Egito. Você acha que Daniel tinha essa dicotomia? Igreja, igreja, vida espiritual e vida secular? Não. Os homens de Deus não têm isso. O texto que nós lemos fala que tudo que nós devemos fazer, nós fazemos como para o Senhor, para Deus. Quando você cria essa dicotomia, você cria uma crise ética. Porque a pergunta que eu vou te fazer é: você decide realizar as coisas dentro do seu trabalho profissional a partir de quais critérios?
Eu fiz um curso alguns anos atrás de ISO 9000. E dentro desse curso de ISO 9000, então a primeira coisa que precisava se descobrir eram os valores daquela empresa. Quais são os valores que essa empresa quer ter para expressar aos seus clientes que essa é uma empresa que de fato faz algo bom? E os valores que eles colocaram, todos os valores eram bíblicos. Todos eles. Nós queremos que a nossa empresa seja uma empresa íntegra, honesta. Seja uma empresa que se pauta pela verdade. Isso são valores bíblicos, valores da palavra de Deus. É estranho alguém querer dividir a sua vida entre secular e espiritual, como se pudesse haver dois tipos de vida. Não existe dois tipos de vida. Você pode mudar a sua identidade. Lá no meu prédio agora, para entrar você tem que colocar a sua identidade, sua digital lá. Então para entrar eu tenho que colocar minha digital. Se aqui tivesse um portão assim, também ia ser a mesma digital. Aqui eu entro na minha casa, aqui eu entro na igreja, aqui eu entro no prédio da minha mãe, que eu também sou cadastrado lá, é a mesma digital. É a mesma digital que eu uso para fazer minhas negociações bancárias lá no Banco do Brasil, eu coloco a minha digital. Eu levei até um susto, né, que eu não sabia que tinha esse negócio agora, Benaia. Aí eu fui fazer o saque lá, coloque sua digital. Daí eu falei, é mesmo, tem que colocar a digital. Eu coloquei a digital e aí deu certinho. Eu fiquei pensando, onde que eles conseguiram minha digital? Nós não somos pessoas diferentes. Nós somos uma pessoa só. Ou você é uma pessoa diferente? Se você é uma pessoa diferente, você é um hipócrita. Na palavra de Deus fala que você não pode ser um hipócrita. Você precisa viver pautado pelos valores da palavra de Deus. Por isso que o texto de Colossenses é: tudo que você faz, faça como para o Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender. Essa ideia de secular e espiritual é uma fantasia alienante. É uma fantasia que te coloca muito distante. É uma ideia de que você tem uma teoria, mas uma prática diferente. Isso não pode ser para o cristão. O cristão, ele precisa ter a mesma teoria e a mesma prática. Amém, igreja? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós precisamos resgatar a presença de Deus em nossos trabalhos. Nós precisamos resgatar a presença de Deus naquilo que estamos realizando com as nossas vidas. É isso que Paulo está fazendo com a igreja de Colossos. Ele está dizendo que Deus está interessado com toda a vida daqueles irmãos. Ele está interessado com toda a sua vida. Ele é um Deus que ele se preocupa com o seu trabalho. É tão interessante isso, que quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele não apenas pregava o evangelho, ele também fazia tendas. Ele era um homem, ele era um feirante, que ele ia para as feiras e vendia os seus tapetes. E ele vendia os seus tapetes, e a conduta dele, como ele vendia os tapetes dele, influenciou e fez com que ele plantasse diversas igrejas, dentre elas a igreja de Colossos e a igreja de Éfeso. E é por isso que ele está dizendo para ele que Deus tem interesse na sua vida como um todo. É por isso que ele está querendo nos ensinar isso. Que uma pessoa de fé constrói a sua vida com determinação, com trabalho e com coragem. E no século XVII, essa foi a característica que fez com que o avivamento causasse um impacto social muito grande na Inglaterra. Eu me lembro que quando saímos do Mato Grosso e viemos alugar a primeira casa que fomos morar lá em Séries, o meu pai alugou essa casa dizendo simplesmente que ele era um crente batista. Hoje você faria qualquer negócio apenas dizendo que você é um crente batista? Não, infelizmente. Por quê? Alguém colocou uma seta demoníaca sobre a vida e a mente dos crentes, de que existe dois tipos de vida. E os crentes agora vivem dentro de uma esquizofrenia religiosa e de uma neurose que cria o pior tipo de situação, o pior tipo de pessoa. Um dia desse eu fui visitar uma pessoa que me convidaram, que eu conhecia, era um grande empresário aqui em Goiânia, estava preso lá na Polícia Federal. Esse irmão era vice-presidente de uma igreja, uma das nossas igrejas, aqui em Goiânia. E eu fui lá visitá-lo. Me identifiquei lá, sou pastor e tal. Aí o agente estava subindo. O senhor sabe que ele é líder de uma igreja? Eu falei, não eu sei assim e tal. Você conhece ele há muito tempo? Conheço. Você sabe das coisas que ele estava fazendo? Não sei. Até achei estranho o agente. Depois eu fui entender, por que você está me contando essas coisas?
Porque eu já fui de igreja. E quando eu descobri quem era esse cara, eu falei que eu vou pegar esse cara e vou destampar quem é esse cara. E aquele irmão estava preso, porque ele tinha uma conduta: igreja, igreja, trabalho, trabalho. Um hipócrita, um fariseu, porque não vive a vida para o Senhor. Um crente genuíno, ele entende que tudo o que ele faz é simplesmente uma contribuição para o crescimento do reino de Deus. Amém? Tudo que você faz, tudo que você está fazendo neste mundo, é simplesmente uma forma de contribuir para o crescimento do reino de Deus na face da terra. Nós não estamos aqui para fazer mais nada neste mundo, nós estamos aqui para fazer neste mundo uma contribuição, uma transformação, mostrar o valor de Deus, o valor da verdade de Deus, da honestidade de Deus, da integridade de Deus, do amor de Deus, para que as pessoas vejam esse amor de Deus. Então nós vamos ver nessa noite 4 verdades daqueles que se consagram a sua vida a Deus. A primeira questão: eles compreendem a presença de Deus. Olha a oração do Senhor Jesus: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. A oração de Jesus é: nós não vamos criar um mundo paralelo. Nós não vamos criar um mundo paralelo. Aqueles que já moraram nos Estados Unidos já devem ter visto, ou você já viu pelos filmes norte-americanos, aquelas colônias Amish. Eu me lembro uma vez lá em São Paulo, que o pessoal começou a criar então um tipo de colônia, assim, não é aquela colônia lá, né, mas uma ideia dessa de que nós precisamos nos separar. Queridos, não podemos achar que estamos aqui para vivermos separados deste mundo. Nós estamos aqui para andar e influenciar esse mundo, amém? Nós estamos aqui para andar em todos os lugares, em todos os lugares. Você precisa aprender a andar em todos os lugares e mostrar o amor de Deus às pessoas. Se nós seguimos a Deus por meio de Jesus Cristo, as pessoas precisam saber que nós somos cristãos. Você não pode achar que a sua vida profissional não tem a ver com o projeto do reino de Deus. Sabe por que Deus te colocou aonde você está trabalhando? Você já parou para pensar, por que Deus me colocou aqui para fazer o que eu estou fazendo? Você já fez essa pergunta ao Senhor? Deus, por que eu estou aqui nesse lugar? Por que eu estou aqui para fazer alguma coisa? Deus é o teu companheiro ali. Ele é teu companheiro para andar contigo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer tudo para Jesus, tudo para a glória de Deus. O teu trabalho é uma providência divina. Você está ali para influenciar as pessoas ao seu redor, com a notícia do Evangelho, com o caráter do Evangelho, com a verdade poderosa do Evangelho. O que é mais triste as pessoas falarem para mim, que trabalham com a pessoa que diz que é crente, mas que é a pior pessoa dentro do trabalho. Tente ser no seu trabalho não um colegão, mas tente ser um discípulo de Jesus lá no seu trabalho, amém? Quando você chegar lá, você fala assim: Deus, usa a minha voz. Não é isso que nós cantamos hoje? Usa a minha voz, usa as minhas mãos para mostrar a tua glória. Deus está ali do teu lado. Deus está ali do teu lado. Trabalhava numa joalheria aqui em Goiânia alguns anos atrás, e um dia eu fiz a seguinte oração com a equipe de venda antes de abrir. Nós tínhamos uma meta para bater, e nós precisávamos bater aquela meta naquele dia. Devia ser final de mês, eu não me lembro que época que era, mas a gente tinha que bater a meta. E eu reunia constantemente o pessoal para a gente começar, e falava assim: nós vamos fazer uma oração aqui, e nós precisamos buscar de Deus. Hoje nós temos esse alvo, nós temos que atingir esse alvo, então vamos trabalhar com afinco, com motivação. Vamos pegar o telefone, primeira hora era ligar para 10 pessoas, convidar, falar de coisas novas, essa coisa que vendas faz, né? Mas a oração que eu fiz: Deus,
Manda hoje, Senhor. Eram 5 vendedores. Manda hoje, Senhor, 5 anjos aqui, um para cada um da minha equipe, para que eles possam comprar e a gente possa atingir a meta. Mas manda anjo bom pagador, porque o diabo ouve as nossas orações. Pode mandar um anjo mau também, né? Manda um anjo bom. Na hora que terminou a oração, aquele povo não era crente. Tinha até um lá da congregação cristã. Ele participava assim, com aquele bicão assim: eu não oro para o teu mesmo Deus, teu Deus não é o meu Deus e tal. E o primeiro que recebeu a visita de um anjo foi ele. Quando terminou a tarde, ele chegou e falou assim: eu achei aquela oração sua uma maluquice, um ultraje. Mas hoje eu vendi para uma pessoa que eu nunca tinha visto, e foi a minha maior venda do mês. E os 5 vieram e me contaram o mesmo testemunho. Você acha que Deus não está interessado com o teu trabalho, meu querido irmão? Você acha que Ele não está interessado? Você acha que Ele não está interessado com o que você está fazendo lá? Você está lá e você está reclamando do seu chefe? Você tem que orar e abençoar e juntar muitas brasas sobre a cabeça dele, amém? Amém? Como que a gente ajunta brasas sobre a vida daquele que está nos perseguindo? Amando, não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem, amém, irmãos? A diferença do Evangelho é fazer isso. O meu desejo é ouvir os testemunhos dos chefes de vocês, das empresas de vocês, dizendo: eu tenho o melhor funcionário. É isso que Deus deseja de nós. Deus está inteiramente interessado em te abençoar lá no seu trabalho. Agora, torna o Senhor o teu parceiro no teu negócio, amém? No teu trabalho, em tudo que você for fazer, em tudo que você for fazer. A segunda questão, que aquele que consagra a sua vida profissional a Deus, ele vive em plena dependência de Deus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faça com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Neemias 1:11. Qual é o resultado dessa oração? O rei pergunta para Neemias: Neemias, por que você está triste? E Neemias fala: como eu poderia estar alegre se o meu povo está passando necessidade, e eu aqui vivo bem, mas meu povo está passando necessidade? E o rei: então não se apoquente aí não, vai lá e vai resolver o problema desse, e volta feliz, porque eu não gosto de gente triste do meu lado, quero gente feliz. E outra coisa, Neemias, vai lá e leva o que você precisar. Está aberto a chave dos meus tesouros para você ir lá e receber e fazer com que essa obra aconteça sobre a sua vida. Amém, irmãos? Agora, quem separa, minha vida secular é uma coisa e a vida da igreja é outra, não consegue fazer uma oração de dependência ao Senhor no seu trabalho. Como que vai fazer? Ele quer resolver todas as coisas na sua força. Como que ele vai ver o milagre de Deus acontecendo? Se você não deixa Deus agir, se você não deixa Deus operar. O servo de Deus, ele ora e ele vê a resposta da sua oração a Deus. Dá para você entender o que estou dizendo aqui para você hoje? Dá para você entender que você precisa viver em plena dependência de Deus? É Deus que é o Todo-Poderoso, não você. No seu trabalho, nos seus negócios, aprenda isso. Aprenda a colocar Deus e viver em dependência do Senhor. Então, quando eu fui trabalhar na Jumoc, o pastor José Campanhã virou e falou assim: vou te dar esse desafio aqui, e é o seguinte, Carlos, você tem que visitar 5 estados nesse mês. Eu falei: como que eu vou visitar 5 estados? Não tem como, impossível. E de ônibus ainda, como que eu vou fazer? Trabalhando, estudava, fazer seminário, e não conhecia as pessoas. Eu saí de lá, não questionei aquela ordem dele,
Saí de lá, fui para minha sala, cheguei lá, ajoelhei e falei: Senhor, eu não sei como resolver isso, o Senhor tem que fazer algo aqui, Senhor. Eu preciso então fazer essas metas aí, porque tinha um acúmulo de livros, de dívidas, de coisas que precisavam ser resolvidas, e ele precisava que eu fosse fazer essas viagens. E aí eu orei: Senhor, só precisa resolver essas coisas. Na hora que eu terminei de orar, queridos irmãos, tocou o telefone. Era um jovem lá de Belo Horizonte, falando: ó, você vai vir aqui dia tal. Eu falei: que bênção, né, Senhor? Esse negócio funciona. Orar funciona, amém? Fala para o teu irmão aí do teu lado: orar funciona. Orar funciona. Se você não acreditar, você não vai orar. Dá para você entender? Em menos de 3 horas eu estava com a agenda do mês pronta. Eu não fiz nada. E outra coisa, a Jumoc não ia pagar nada, porque todos que me ligaram se comprometeram em pagar a minha passagem e ainda me hospedar. E eu fui para Belo Horizonte de avião. Você acredita um negócio desse? Que bênção que foi. Eu não acreditei assim. Que coisa maravilhosa. E coisa tremenda é você viver na dependência de Deus. Amém, irmãos? Deus quer. O texto de Malaquias 3:10, ele diz assim: e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar bênçãos tamanhas sobre a sua vida. Agora a gente sempre tem a tendência de querer resolver a nossa vida. Você precisa aprender a viver em dependência de Deus. Por isso que não adianta você falar que confia em Deus se a sua vida não atesta essa confiança plena no Senhor. Quem aqui tem desafios para essa semana aqui? Você já orou pelos seus desafios? Mas que tipo de oração que foi? A oração de Neemias foi uma oração de quebrantamento, foi uma oração de entrega, foi uma oração de confiança. Dá para você entender? Essa oração você tem que fazer no quarto fechado. Você tem que chegar lá e falar para a esposa ou falar para os filhos. Lá em casa eu faço assim: meninas, ó, vocês vão conversar lá quietinha, eu e a mamãe nós temos que orar aqui agora, nós vamos fechar aqui a porta, nós vamos ficar aqui orando. A gente pode orar aqui agora? Não, isso aqui agora é assunto de gente grande, vocês vão orar lá, e a gente vai orar aqui. Então tá, a gente vai orar lá, vamos desligar a televisão e vamos orar. Mas a gente chega lá, a gente ora, eu e a Soraya, a gente ora por questões do trabalho dela, por questões do nosso trabalho, por questões do ministério da igreja. Nós oramos, nós nos colocamos na presença de Deus, e nós só nos levantamos quando nós sentimos que Deus realmente recebeu essa oração no altar dele. Porque nós somos muito mal educados mediante a oração. Nós achamos que oração é igual drive-thru. É entrar lá: me dá um McDonald's aí. Então me dá aqui e tal, pronto, deu dinheiro, pronto, resolvido o problema. Não, oração não é drive-thru. Oração é se derramar diante do Senhor. Oração é se colocar diante de Deus ali, como Neemias fez. Dá para você entender? Você precisa ter essa vida de oração para ter essa plena dependência de Deus. Você tem os desafios? Coloca os teus desafios no altar de Deus. Mas qual é o teu desafio? Você sabe qual é o teu desafio? Se você não sabe qual é o teu desafio, como Deus vai te abençoar, querido? A Paulinha não tem problema com isso. A Paulinha sempre sabe o que ela quer. A Paulinha chega nos lugares, ela fala assim: papai, eu quero chiclete. Todo lugar que ela quer é um chiclete, uma balinha, um picolé. Comida de sal, não quero. Mas chiclete, picolé, papai, se eu comer, eu vou comer se eu comer essa comida aqui, 5 colheres, aí eu posso comer o picolé? Olha, tanto que ela é minha filha decidida, ela já sabe. Eu falo: filha, 5 não, vamos negociar esse negócio. 10 colheres tá bom. 10 é muito, pai, não vai caber na minha barriguinha. Eu acho maravilhoso ela falar isso para mim: papai, mas 6 cabe direitinho. Tá bom, só que não vai ser 6 sua, vai ser 6 minha. Aí tem que ser 5 só, papai. E eu vejo que Deus está lá em cima e perguntando para a gente. E tem muita gente: Deus abençoa, Senhor, abençoa. E Deus está olhando para a gente: abençoa o quê, meu querido? O que você quer?
Você não sabe o que você quer. Deus abençoa, Senhor, abençoa a minha família. Tá bom, eu estou querendo abençoar, mas o que você quer? E fazei prova de mim. É isso que o Senhor está dizendo. Viver uma vida plena em dependência no Senhor. Outra questão que nós precisamos aprender na palavra do Senhor Jesus. Ele diz que as pessoas consagradas, eles buscam o aperfeiçoamento de sua vida. Provérbios 16:3 diz assim. Vamos ler juntos? Os irmãos poderiam ler. O que é consagrar? Consagrar significa você, primeiro, avaliar. Você querer renovar. Você querer transformar algo. Aperfeiçoar. Sua vida profissional, você quer crescer profissionalmente? Será que você não está precisando de consagração na sua vida profissional? Quando dedicamos tempo para conhecer e estudar a palavra de Deus, planejar a nossa vida segundo os valores da palavra de Deus, nós teremos resultado garantido. Os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, irmãos? Não serão planos fracassados, não. O resultado será gratificante para você. Agora, esse mesmo livro de Provérbios, ele fala que ele não abençoa o preguiçoso. Ele não abençoa o que fica achando que as coisas vão cair do céu. Ele diz: consagre tudo o que você faz, os seus planos. O que é um plano? Um plano é algo que consta um objetivo, consta uma estratégia, consta o desejo do resultado. Isso é um plano. Quem é acostumado em fazer planos, planejamento, sabe que planejamento tem que ter um alvo, tem que saber, tem que ter os prazos mensuráveis. Agora tem muito cristão que quer assim: Deus abençoa aí, abençoa aí, abençoa aí. Não, querido, aprende a entender a tua vida, os teus projetos, aprende a entender o que você está fazendo. Aprenda, planeje a tua semana, planeje o teu tempo com a tua família, planeje o teu tempo de estudo. Eu acho que todo cristão deveria seguir a recomendação do príncipe dos pregadores, que é Charles Spurgeon, que ele dizia o seguinte: nenhum cristão deveria sair de casa sem antes ler a sua Bíblia, um jornal e oração. Boa recomendação, não é? Amém? Amém ou não? Amém? Então planeje isso na sua semana. Pastor, eu não tenho tempo. Acorde mais cedo. Ah, mas eu vou ficar cansado. Não. Os que confiam no Senhor renovarão as suas, correrão e não, caminharão e não se. Amém, igreja? É impossível você ter resultados diferentes se você não fizer coisas diferentes. É impossível. É impossível você ter um resultado maior na tua vida se você não observar esse texto. Olha que texto rico, eu podia ficar só nesse versículo, só para falar: consagre ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Mas consagre. Tem um trabalho para ser feito, tem um trabalho espiritual para ser feito. E eu acho fantástico essa declaração de Charles Spurgeon. Mas tem a declaração também de Martinho Lutero. Ele falava assim: como tenho muitas coisas para realizar amanhã, acordarei às 3 horas para orar mais pelas coisas que tenho a realizar. Amém? Então você tem um grande alvo essa semana. Qual é o seu grande alvo essa semana? Qual é o grande alvo para você daqui até o final do ano? Talvez você ainda queira emagrecer, talvez você ainda queira ganhar um din-din diferente, talvez você ainda queira ver uma harmonia familiar dentro da tua casa, talvez você ainda queira realizar uma viagem, talvez você ainda queira trocar de carro.
Como Deus vai te abençoar se você não consagra os teus planos, os teus projetos ao Senhor? Entenda, querido irmão, isso não é pieguice, não, muito pelo contrário, isso é exercício da fé. Amém? Amém, querido irmão? Então aprenda a exercitar a sua fé. Por último, a última verdade: construa sua carreira olhando para Deus. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 4. As irmãs leiam esse texto, eu acho esse texto muito lindo. As irmãs leiam. Olha que ele diz: tenha contentamento no Senhor, tenha alegria de estar no Senhor. 10 minutos, 20 minutos, 1 hora no altar do Senhor. Tenha esse desejo de estar assim no altar de Deus. Mas pastor, isso vai fazer diferença? Vai, fez e faz diferença na minha vida. Fez e faz diferença na vida dos grandes homens de Deus. Conheci agora um americano, viu, Serginho? Estou tentando conversar com ele pelo Facebook. Ele digita as coisas, eu vou lá no Google de tradução, aí eu digito e mando para ele. É uma comédia isso. Aí um dia desse ele entrou para conversar assim, e eu estava difícil, né? A gente conversou. Quero trazer ele aqui em Goiânia o ano que vem. E ele estava me contando um pouco da experiência dele, e conheci ele por acaso, e ele falou para mim algo que eu fiquei profundamente impactado com a frase que ele escreveu para mim. Ele escreveu assim: Carlos, você precisa ter prazer em Deus. Você tem tido prazer em Deus? Estar com Deus enche a tua vida de alegria, de prazer. Aí ele começou a falar essas coisas. Eu tive que chamar alguém que sabia inglês, que estava online lá, para me ajudar. Fizemos uma teleconferência. Fiz uma teleconferência com um pastor amigo meu lá de Vitória, no Espírito Santo, que eu fiquei interessado com o que ele estava falando. E esse pastor então ficou interessado e falou: não, vamos trazer esse homem mesmo, pastor Carlos e tal, vamos junto, pastor Uziel lá de Vitória, no Espírito Santo, está lá na Igreja Batista Praia do Canto. E nós estávamos conversando e ele falava: Carlos, você precisa ter prazer. E aqui esse negócio ficou assim, ficou mexendo comigo, e está mexendo comigo até agora. Tem 2 meses que nós conversamos, e esse negócio tem mexido. Eu queria que esse negócio mexesse com você hoje, que você saísse daqui entendendo que o teu prazer precisa ser o Senhor, que você precisa ter esse momento de ter prazer, de se deleitar no Senhor, de se encher do Senhor, de ter a alegria do Senhor, a presença do Senhor, a paz do Senhor, a força de Deus. A força do Senhor é que vai te motivar, a força de Deus é que vai te ajudar na adversidade, é a força de Deus que vai te ajudar a atravessar o vale da sombra da morte, é a força de Deus que vai te ajudar a ter esperança de que nada lhe faltará para a conclusão dos teus planos, os teus planos chegarem à definição daquilo que Deus quer que você realize. Mas se você não se deleita no Senhor, queridos, eu gosto demais de assistir o jogo de São Paulo. Estou até que preocupado se quanto que está o final, quanto que está o jogo lá. Mas estar 1 minuto na presença do Senhor Jesus é muito melhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Então deleite-se no Senhor, confia nele, creia no seu poder, sustente-se em suas promessas, viva como um justo, expressando essa justiça divina nesse tempo. Aprenda a descansar em Deus, confiar nele e trabalhar com dedicação. Você não precisa temer, trabalha com dedicação. Agora não seja escravo do trabalho, não seja escravo de trabalho. Se você está sendo escravo de trabalho, eu quero te dizer hoje: seja livre em nome de Jesus, amém? Seja livre. Esse final de semana
estou muito impactado em ter conhecido o Dr. Guilherme Shelby. E fiquei mais impactado ainda de saber que esse homem que trabalha na Procuradoria Regional da Justiça, que foi promotor de juizado da infância, que me disse que ele viu coisas bárbaras que acontecem dentro de igrejas, barbaridades terríveis, extremas, mas que esse homem foi tocado por Deus há 8 anos atrás, e que há 8 anos atrás ele se converteu, e que há 8 anos atrás ele experimentou o amor de Cristo na vida dele. É isso mesmo, né? Estou mentindo não, né? 8 anos, né? 8 anos. E quem esteve aqui ontem, viu ele falando aqui hoje, eu fiquei parado, eu fiquei pensando, gente, ele tem 8 anos e ele jorrando na Bíblia, falando da Bíblia, se enchendo da Bíblia, e ele conversando, e ele falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala com ele, que o Espírito Santo mexe com ele, e ele falando, ele compartilhando, que ele, às vezes, tinha situações que ele olhava, e eu fiquei parado, e eu fiz uma pergunta para ele ontem, eu perguntei assim, como você está lá, está vendo? E ele falou assim, pastor, eu vou te falar uma coisa, o que eu sei dos líderes evangélicos do Brasil é algo terrível, terrível, mas o que eu sei mais ainda, pastor, é que o Espírito Santo está jorrando sobre essa nação, levantando homens e mulheres que amam a Deus de todo o coração, amém, igreja? Ao mesmo tempo que tem muita gente tentando escarnecer, infiltrada como lobos devoradores no meio da igreja, mas existe também pessoas que estão se levantando como homens de Deus, como esse homem, que está hoje ocupando um alto cargo na nossa nação, e ele está fazendo através do seu trabalho uma influência direta para a transformação da nossa nação. Eu quero te dizer, te desafiar essa noite, consagra mesmo, deleite-se no Senhor, porque é Ele que quer realizar os desejos do teu coração, não é o teu trabalho que vai fazer com que o teu coração se deleite, que você seja realizado, que você tenha plena satisfação, que você seja plenamente satisfeito, não é o Senhor Deus que tornará o teu coração satisfeito, amém, igreja? É o Senhor Deus, somente Deus é que pode transformar o teu coração e encher o teu coração da alegria, da paz que jorra e que transforma, e que pode estar caindo o mundo ao redor, e a empresa pode estar quebrando, mas é o Senhor que deve ser o teu deleite nessa vida. Essa noite eu falei com vocês sobre você consagrar a sua vida profissional a Deus. Eu queria terminar dizendo aqui para você, saiba que o Deus dessa palavra, Ele é onipresente. Se você quiser fugir para qualquer lugar, no abismo ali, Ele estará. E Ele está ali, não para te condenar, Ele está ali para dizer, filho, eu quero realizar os desejos do teu coração. Então aprenda a depender do Senhor, aprimore a sua vida, invista tempo em oração, invista tempo em busca diante do Senhor. Não desvie o teu olhar de nada, sucesso, coisas, tudo isso é transitório. Olhe sempre para o Senhor. E o meu desejo mais profundo na tua vida, da minha vida para você, irmão, membro dessa igreja, irmão que acompanha essa mensagem, irmão que está ouvindo essa mensagem, é que você tenha sucesso na sua vida profissional. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que você seja um vencedor na força e na dependência de Deus. Vamos orar? Pai, que hoje, ó Deus, venha cair das mentes e dos corações essa seta maligna que tenta dividir a vida,
que tenta dizer que alguma coisa é mais espiritual do que outra. Mas que hoje, ó Deus, cada um compreenda que com o Senhor a vitória é certa, a vitória é garantida, a vitória é real. Que com o Senhor nós construímos para a vida aqui, mas principalmente para a vida eterna. Que com o Senhor nós encontramos força, sabedoria, insights, inteligência. Recebemos renovação, recebemos esperança, recebemos fé para caminhar dia após dia com o Senhor. Venha abençoar, ó Deus, o trabalho de cada um dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. E eu quero orar agora por esses que têm desafios essa semana, desafios profissionais, desafios para as suas vidas. Você que tem coisas que você quer ver e precisa ver acontecendo na sua vida, na sua história, no seu negócio, na sua carreira. Eu quero orar por você hoje, em nome de Jesus. Fique em pé que eu quero orar por você hoje. Nessa hora, Deus, como teu servo, eu venho colocar, ó Deus, o teu povo, Senhor, nas tuas mãos. Eu venho colocar, ó Deus, os projetos, os sonhos, os desafios, as necessidades nas tuas mãos. Eu venho rogar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor erga aqui, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, que se deleitam no Senhor, que confiam no Senhor, que se satisfazem plenamente no Senhor, e que, ó Deus, o Senhor derrame sabedoria profunda nesses corações, para que haja, ó Deus, vitória no meio do teu povo, e que eu veja, ó Pai, que esta igreja veja e ouça de testemunhos poderosos de que o Senhor operou milagres, o Senhor abriu portas, o Senhor concedeu vitórias que foram milagres, e que nós ouçamos esses testemunhos em nome de Jesus. Eu venho abençoar, ó Deus, na autoridade do teu Filho Jesus Cristo. Eu venho suplicar hoje na autoridade dele, que caia por terra hoje todo desânimo, ó Pai querido, que caia por terra hoje, ó Pai, toda experiência negativa que vem resultando em fracasso profissional, que caia por terra isso hoje em nome de Jesus. E que cada um aprenda, ó Deus, como Neemias, ó Deus, a clamar e a confiar e a saber que o Senhor concede a vitória, que o Senhor está adiante, abrindo a porta, abrindo e tocando o coração. Senhor, venha abençoar os negócios, venha abençoar as causas, venha abençoar, ó Deus, o trabalho, venha abençoar os estudos, venha abençoar os projetos, ó Pai querido. Eu te peço em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre nós, derrama a tua bênção sobre cada irmão, em nome de Jesus, amém e amém, amém, Senhor Jesus. Pode sentar, a gente vai ver o que vai acontecer aqui, é uma tentativa nossa aqui hoje. Apaga a luz aí, Alberto, solta o áudio. Nesse mês de novembro está acontecendo a campanha do Tempo de Consagração, de segunda a sábado, das 7h30 às 8h30 e domingo às 8h30. Participe! E se você ainda
Todo domingo, às 22 horas, no canal 26 da NET, o programa Tempo de Consagração, com uma mensagem edificante para você e sua família. Assista e divulgue. O Ministério de Louvor está promovendo um workshop, Linguagem Corporal no Canto, com o professor Vinícius Carneiro, do IFG. Acontecerá sábado, dia 29 de novembro, às 19 horas. Inscrições a R$5. Não deixe de participar. Agora você sabe das informações. Tenha uma boa semana. Deus abençoe a todos. Vão na paz de Deus, porque a graça do Senhor Jesus os acompanhe, em nome de Jesus.